Gênesis 34 registra o terrível episódio do estupro de Diná em Shehem. O estudo de Gênesis 34 ainda mostra o risco que os filhos de Israel correram e a ilegítima vingança promovida por dois dos filhos de Jacó ao buscar fazer justiça com as próprias mãos, pagar o mal com o mal. Gênesis 34 começa mostrando Diná, filha de Jacó com Leia, numa caminhada para ver as filhas da terra de Shehem. A Torá diz que Shehem, filho de Hamor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e, tomando-a, a violentou. Isso quer dizer que Diná não consentiu na relação, portanto, ela foi vítima de um estupro. Depois disso, a Torá mostra que o rapaz se apegou a Diná, ou seja, ele se apaixonou e desejou se casar com ela. Inclusive, ele recorreu a seu pai, pedindo-lhe que ele interviesse junto a Jacó para que Diná fosse sua esposa. Quando soube o que tinha acontecido, Jacó se calou. Ele esperou para se aconselhar com seus filhos que estavam no campo. Então, quando os filhos de Jacó souberam do ocorrido, ficaram muito irados. Eles se indignaram porque Shehem fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Gênesis 34, verso 7. Essa descrição, mais uma vez, reforça que Shehem havia cometido um crime hediondo. No encontro entre Hamor e Jacó, pai de Shehem, diz que seu filho estava muito apaixonado por Diná e desejava casar-se com ela. Então ele propôs que a família de Jacó se juntasse à família dele, aparentando-se através de casamentos mistos. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residente permanente naquela terra, podendo se envolver em negócios e obter possessões. O próprio Shehem também disse que estava disposto a dar o dote que fosse necessário por Diná. Não se tratava do dote de casamento que a família da noiva dava ao noivo, mas o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela, uma antiga forma de compensar sua perda da noiva, filha, como membro útil da família. Apesar da proposta de Shehem ter sido aparentemente harmoniosa, era também muito perigosa. Por um lado, eles viram naquela ocasião a possibilidade de um bom acordo que favorecia seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel poderia trazer mais enriquecimento ao povo de Shehem. Por outro lado, aquela proposta representava uma grave ameaça à comunidade da aliança, pois implicava na mistura dos descendentes de Abraão com os povos vizinhos. A ideia era que os herdeiros da aliança de Deus se tornassem um só povo com os cananeus de Shehem, algo que o patriarca Abraão fez questão de deixar claro que não deveria acontecer para que a sua descendência não fosse contaminada pelo costume dos idólatras. Gênesis 34 diz que os filhos de Jacó responderam com falsidade à proposta de Shehem. Eles agiram com um engano repentino, um comportamento dissimulado, apresentado outrora por Jacó. Contudo, os filhos de Jacó foram perversos, pois tinham o objetivo de se vingar cruelmente do povo de Shehem. Então, inicialmente, eles fingiram se interessar pela proposta de Shehem. Porém, eles impuseram como condição que os homens desse local fossem todos circuncidados, pois somente assim poderia haver integração econômica e social entre eles. Essa contraproposta dos filhos de Jacó mostra que eles abusaram da circuncisão como sinal da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 17, dos versos 11 ao 14.
eles esvaziaram seu significado ao usá-la como instrumento para obter vingança. As palavras dos filhos de Jacó agradaram Hamor e Shehem. Assim, tão logo Shehem fez a circuncisão e convenceu todos os homens de sua cidade a fazer o mesmo. Ele reuniu o seu povo à porta da sua cidade, o lugar comum em que ocorriam as audiências públicas naquela época. Como argumento, ele utilizou os benefícios econômicos que uma união com a casa de Jacó traria ao povo de Shehem. Por fim, o povo da cidade ouviu a Hamor e a Shehem, e todos os homens foram circuncidados. Ao terceiro dia após a circuncisão, quando os homens da terra de Shehem ainda sentiam dores da cirurgia, 2 filhos de Jacó, Shimon e Levi, levaram a cabo seu plano de vingança. Eles, provavelmente com seus servos, tomaram cada um uma espada, entraram inesperadamente na cidade e promoveram um verdadeiro massacre. Debilitados e sem poder reagir, por causa da cirurgia da circuncisão, todos os homens da cidade foram mortos, incluindo Hamor e Shehem. Naquela ocasião, Diná já estava vivendo na casa de Shehem e foi tirada de lá por seus irmãos. Gênesis 34, verso 26. Em seguida, todos os filhos de Jacó saquearam a cidade. Eles levaram os rebanhos e tudo o que havia na cidade e no campo. Todos os bens do povo de Shehem, seus filhos e suas mulheres, foram levados cativos pelos filhos de Jacó. A atitude de Shimon e Levi, por terem sido os cabeças desse massacre nojento, foi reprovada por Jacó. Ele trouxe grande preocupação. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos daquela terra. Gênesis 34, verso 30. Jacó reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada. Sua família estaria em constante perigo naquela terra. Contudo, esses filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra de Diná. Para eles, Shehem havia tratado Diná como uma prostituta. Gênesis 34, verso 31. De fato, a punição imposta a Shehem por Shimon e Levi foi completamente excessiva. Tanto é que tal ação não tem respaldo nas leis da Torá, posteriormente estabelecidas. Deuteronômio 22, versos 28 e 29. Eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. O que eles fizeram nada tinha a ver com a reparação razoável, sábia e justa do crime cometido contra Diná. Eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos, pagando o mal com o mal, executando um verdadeiro massacre. Jacó percebeu nitidamente que o episódio desqualificava estes 2 filhos mais velhos como aptos para assumir as responsabilidades da aliança no futuro. Vemos isso claramente nas suas bênçãos, que eram profecias e também foram análise de caráter, em Gênesis 49.
A Torá não deixa clara alusão a alguma punição de Shimon e Levi deste episódio em si, pois não entra muito em detalhe da vida dos filhos de Jacó em Gênesis, com exceção de José. Mas fica a pergunta, por que Diná queria se envolver com os idólatras? Esse triste episódio na Torá é uma advertência para homens e mulheres que, talvez por curiosidade, fiquem tentados a se envolver socialmente com os que não são servos de Deus. Provérbios 13, verso 20.